quando eu expliquei de como que funciona o cérebro e o impulso nervoso? Lembra de como o cérebro se acostuma com hábitos diários? Então, já aproveita e coloca esse vídeo em velocidade aumentada, como eu expliquei no vídeo anterior sobre como treinar seu cérebro. Nesse vídeo provavelmente tem uma engrenagenzinha no cantinho. Você clica nela e está lá, velocidade do vídeo ou velocidade. Aumenta ela, coloca 1,5 ou 2. Quando você tem um pensamento ruim, esse pensamento está passando pela mesma trilha. Lembra das trilhas que eu comentei nos vídeos anteriores? Então imagina um pensamento ruim que você tenha diariamente, passando sempre por aquela trilha. Como que você imagina que vai ficar essa trilha? Bem visível, né? Bem fácil de ser percorrido. Então isso favorece um pensamento. Se você utiliza esse pensamento diariamente, se cria um hábito. Parece conversa de coach, né? Mas segundo o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, o pensamento conta muito, e eu concordo com ele. A partir do momento em que você observa que determinados pensamentos causam em você determinados sentimentos, você consegue observar que você consegue controlar isso. Você é capaz de estimular pensamentos bons e apagar pensamentos ruins. Vamos fazer um teste? Tenta lembrar de algum episódio bem intenso. Pode ser o nascimento de um filho, pode ser o seu casamento, pode ser a sua formatura. Eu não queria, mas pode ser até uma briga que você tenha tido com alguém que você gosta. Tenta lembrar com detalhes disso. De preferência, tenta lembrar coisas boas, mas se não conseguiu, tenta lembrar só para o teste. Tenta lembrar uma situação bem intensa que você tenha vivido. Fecha os olhos, tenta imaginar, sentir temperatura do local, tenta escutar o que foi conversado ou falado naquela ocasião, tenta sentir o cheiro, como é que estava naquele momento. Você vai perceber que o seu coração, se você fez esse teste de forma bem intensa e correta, você vai perceber que o seu coração vai bater mais rápido. Eventualmente, você pode perceber até que a sua boca balbucia algumas palavras que você falou ou ouviu naquela ocasião. E o que que isso significa, doutor Danilo? Significa que o impulso nervoso passou pela mesma região em que estava passando quando você teve aquela situação. Isso significa que quando temos pensamentos ruins ou lembranças ruins, o impulso nervoso sempre passa pela mesma região aonde ele tinha passado naquela ocasião. E agora a gente chega no ponto onde a gente queria chegar. Se você utilizar esse pensamento diariamente, como eu disse, raiva, mágoa, angústia, preocupação, se você utilizar isso diariamente, você vai estar favorecendo essas trilhas ruins e desfavorecendo trilhas boas que você poderia estar aproveitando. Você já ouviu falar de que a fé ajuda? Pois é. A fé nada mais é do que um pensamento. É uma crença que você tem e que você acredita naquilo, então isso é um pensamento que você tem. E essa fé é passada como um impulso nervoso sempre em determinada região. Pois é. Já tive pacientes que, se a gente olhasse só os exames dele,
a gente diria que o paciente não teria chance de vida ou que poderia ficar gravemente sequelado. E por incrível que pareça, alguns pacientes, nessa situação em que o exame estava muito ruim, a gente viu uma recuperação estrondosa, incrível. O paciente, e a família eventualmente me perguntava o porquê daquilo, né, e a única coisa que a gente poderia responder é: "Não sei", porque realmente não tinha justificativa para o paciente ter se recuperado tão bem com uma lesão cerebral tão grande. Graças à capacidade do cérebro de se encontrar, de achar novos caminhos, a plasticidade cerebral, como a gente comentou no vídeo anterior, a gente consegue enganar, entre aspas, muitos médicos, muitos doutores, porque realmente depende muito da força de vontade, da fé. Ou seja, tudo depende do seu pensamento e do que você faz com ele. Então vamos lá, vamos fazer outro exercício. Nossa, doutor Danilo, que canseira, hein? Mais um exercício, mas calma, você vai ver, a ideia é que com esses vídeos você perceba que existe possibilidade de melhora, tá? Então é por isso que a gente está fazendo isso. Vamos tentar, então, fazer um exercício durante uma semana, até o próximo vídeo. Tente pensar e imaginar coisas boas acontecendo com você. 5 minutos do dia, que sejam 3. Fecha os olhos e tenta imaginar. Visualiza alguma coisa bacana que você queira, alguma coisa boa que você queira. Todos os dias, durante 3 a 5 minutos. Fecha os olhos e visualiza isso. Ainda mais importante, caso nessa uma semana, se você tiver algum pensamento ruim, que seja, como eu disse, né, raiva, angústia, preocupação, fecha os olhos, respira fundo 10 vezes. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Devagar. 10 vezes isso. E tenta pensar em alguma situação boa. Tenta imaginar alguma situação que vá acontecer com você daqui a algum tempo e que seja muito boa, que você queira isso. Tá difícil ainda? Tenta pensar então numa folha de papel, tá? Coloca fecha os olhos e tenta imaginar só uma folha de papel branca na sua frente e respira fundo. Sempre que você tiver algum pensamento ruim, como eu disse, você vai fazer esse exercício. Combinado? Durante uma semana, tá bom? Você vai perceber que, na maioria das vezes, a angústia, a ansiedade vai reduzir. Observe no decorrer dos dias. Você vai conseguir observar durante 7 dias que aquela semana foi um pouco menos angustiante ou menos preocupante do que as semanas anteriores. E não pense que isso é simplesmente uma coisa que você vai fazer e que vai acabar seus problemas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que com esse exercício, com essa prática, você vai conseguir cortar o ciclo vicioso do pensamento ruim, aquele pensamento que sempre está passando por aquela trilha, aquele pensamento ruim que sempre passa por ali. Você vai estar conseguindo cortar isso. E imagina uma trilha onde você para de passar, o que vai acontecer? Vai crescer mato de novo, né? Vai crescer grama. Então aquela trilha, ela vai ficar menos fácil de ser percorrida. Com o passar do tempo, você vai observar que você não vai ficar com esses pensamentos ruins, causando sentimentos ruins mais, tá? Isso é um processo, tá? Isso é um aprendizado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a capacidade cerebral, capacidade mental e como o exercício físico ajuda nisso. Você está gostando dos vídeos?
Comenta aqui embaixo o que é que você está achando. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz em responder. Vai que é a dúvida de outra pessoa, a gente ajuda outras pessoas assim também. Então, até a próxima, fiquem com Deus, a gente se vê em breve.